Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. E se não tiver também, que ele seja um auxílio de alguma forma para que você encontre o bem que você tanto almeja, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre missão de vida, né? A gente ouve muito por aí nas redes sociais, em todo lado, falando para a gente encontrar a nossa missão de vida, que é importante você se conectar e descobrir a sua missão de vida. E às vezes a gente fica naquela loucura, né? Para achar a nossa missão de vida, porque senão minha vida não tem sentido. Só que eu gostaria de trazer um pensamento meu, tá? Não estou falando que é o pensamento correto, não estou falando que é o verdadeiro, mas o que eu trouxe para mim, o que eu construí para mim, mediante a essa busca de missão de vida. Ai, todo mundo tem uma missão de vida, a gente tem que cumprir, se não cumprir essa missão. Então, vou trazer aqui o que eu penso a respeito disso, certo? Essa coisa de buscar a missão de vida está muito atrelada com o nosso jeito de ser, o que faz o nosso coração vibrar, né? O que o pessoal diz, o que você faria sem cobrar um tostão, faria de graça, que você tem alegria em fazer, isso é sua missão de vida. Mas, na minha opinião, eu acho que vai a mais do que isso. Porque pensando sobre todas as coisas que eu já passei, que eu experimentei, eu chego na seguinte conclusão hoje. Posso mudar minha opinião daqui a um tempo? Claro que posso, porque o tempo todo eu estou buscando novas informações e novas experiências, então eu posso mudar essa minha conclusão. Mas no dia de hoje, 2025, eu chego na seguinte conclusão, que a minha missão principal é ser feliz. Essa é a minha missão principal. Porque se eu não estou feliz, se eu não estou bem, eu não melhoro a minha vida, certo? E tudo que está atrelado à minha vida, por exemplo, a minha família, as pessoas ao meu redor, o meu trabalho, né? Então, se eu não estou bem, se eu não estou feliz, eu não consigo ser em plenitude nada. Eu não consigo ser uma boa filha, eu não consigo ser uma boa amiga, eu não consigo ser uma boa irmã, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser uma boa profissional, porque existem dores dentro de mim que me tiram da realidade, me transcende para um lugar muito ruim, que é o sofrimento, né? Então, eu percebo que estar bem, estar feliz, estar pleno, te favorece a você fazer as suas ocupações, ter as suas tarefas da melhor maneira possível, né? Então, eu penso que a minha missão de vida primordial é estar bem, estar feliz, né? E aí sim, eu estando bem, estando feliz, eu tenho disposição para fazer outras atividades que vai, de certa forma, contribuir com o outro, com o todo, né? Então, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar, poxa, mas o que realmente me traz felicidade? O que me traz paz de espírito? O que me traz euforia, animação, ânimo para levantar da cama, para fazer as coisas? O que me dá felicidade? E aí eu comecei a colocar no papel as coisas que me trazem felicidade. Por exemplo, ter a minha casa confortável, ter a minha casa limpa. Pequenas coisas, gente. Ter minha casa limpa, organizada, ter meu guarda-roupa organizado, porque nem sempre fica, né, gente? A gente organiza, mas às vezes na hora da pressa você puxa um negócio aqui e bagunçou. Então eu comecei a pontuar as coisas básicas que eu posso fazer, que eu não estou limitada de fazer, que me geram felicidade. E daí, com esse pensar, com esse elencar esses pontos que me trazem felicidade, eu fui chegando em outros pontos que eu não consigo ainda resolver. E aí bateu aquela dor, bateu aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade de querer algo que está fora do meu alcance. E aí eu fiquei refletindo muito, eu tenho refletido muito sobre isso, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Existem coisas que a gente quer e que não é possível mudar, pelo menos no nosso entendimento, no nosso poder, a gente não consegue mudar.
né? Poxa, por exemplo, eu gostaria muito que fulano de tal fosse mais educado comigo, porque eu tenho certa carisma por essa pessoa, mas essa pessoa não me trata bem. Então eu não consigo mudar essa pessoa. Então, se eu depender, se eu depositar toda a minha esperança e minha felicidade na mudança dessa pessoa, a chance de eu ficar eternamente sofrendo é muito grande, né? Então, aí eu comecei a refletir sobre essas coisas. Poxa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais grana para ter liberdade, para fazer o que eu quero, e aí sim eu ia ser feliz. Mas, cara, não tá rolando nesse momento. Pode ser que um dia eu consiga chegar nesse status? Pode, mas pode ser que não. E aí, vou perder a felicidade da vida? Vou deixar de ser feliz? Eu vou cair na depressão? Porque se a gente for alimentando essas insatisfações e com um pouco de autopiedade, a gente vai afundando cada vez mais. Eu, por experiência própria, eu digo para você. Se você ficar enaltecendo a dor, ai, como eu sofro, como foram injustos comigo, ai, eu não merecia. Provavelmente você não merecia a maioria das coisas que você passou, né? A gente olha pra gente quando era criança. Eu estava me lembrando, pensando justamente sobre isso, que quando eu tinha 2 anos de idade, eu fiz alguma malcriação pro meu pai. Eu me lembro, gente, porque eu tenho uma memória que é fora de série. Eu me lembro de detalhes. E eu me lembro desse episódio, que meu pai estava sentado na cama, ele estava escrevendo, provavelmente era contas que ele estava fazendo, porque eu me lembro do carnê do INPS, junto naqueles papéis, era um carnê marronzinho. E então provavelmente ele estava fazendo contas, né? Meu pai era autônomo, então ele tinha que pagar o INPS, na época chamava INAMPS, nem era INPS, faz tempo, gente. E além de tudo isso, depois eu fiquei sabendo, minha mãe me contou, que ele tinha vindo de um velório de uma senhorinha que frequentava a nossa igreja e ele tinha muito carinho por essa senhora. Então ele estava chateado, porque essa senhora tinha falecido, ele tinha vindo do enterro, inclusive como meu pai era pastor, ele tinha provavelmente ter feito o ofício fúnebre dessa senhora. E aí ele estava sentado na cama ali, fazendo as contas, provavelmente preocupado, porque a situação não era boa, né? E eu, pequena, eu queria a caneta que ele estava escrevendo, né? E aí a minha mãe foi e pegou uma outra caneta e me deu com papel. Só que eu não quis, eu queria a que ele estava escrevendo, né? E aí naquela situação, ele não me deu a caneta, claro. E eu, na minha teimosia já desde a infância, né? Do meu jeito, do meu temperamento impulsivo, eu tive a genial ideia, com 2 anos de idade, de puxar a caneta da mão do meu pai, com quem diz, me dá aqui que isso é meu. Eu puxei essa caneta e, não contente de tomar a caneta da mão dele, eu joguei no chão, para pirraçar. Quem nunca, né, Brasil? Quem nunca? E eu puxei a caneta e joguei no chão. E aí ele falou, pega a caneta. Eu não pego. Ele pega a caneta, então ficou aquele duelo. Ele falava para eu pegar a caneta, eu falava que eu não ia pegar a caneta. E eu me lembro que ele tirou a cinta, né? Ele estava com a cinta na calça, ele tirou a cinta, dobrou a cinta e falou, pega a caneta. E eu me mantive irredutível, bichinho ruim desde pequeno, eu não peguei a caneta. E ele foi me dando lambada com aquela cinta, certo? Gente, resumo da ópera. Eu fui apanhando, eu não peguei a caneta, ele continuou batendo, só que eu tinha 2 anos de idade. E a minha mãe interviu, porque a minha mãe, ela não suporta nenhum tipo de violência, ela nunca bateu na gente, ela não é de acordo. Ela sempre foi muito compreensiva, ela sempre foi uma pessoa muito sensata e uma mulher assim maravilhosa. Então ela entrou no meio e falou, não, calma, você está fazendo isso porque você está nervoso. Você tem o direito de corrigir, mas não é dessa forma e isso aqui não vai dar bom, né? E é uma coisa que ela falou, eu não me lembro, mas depois ela comentou, eu falei, faz sentido. Ela falou assim, essa menina, ela tem o mesmo gênio que você. São 2 bicudos não se beijam. E é isso.
Só que eu me lembrando sobre isso esses dias, lembrando das dores, das coisas que, os traumas da infância, porque eu estava fazendo um trabalho de reflexão, para limpar essas crenças, limpar essas dores, e eu me lembrei desse episódio. Eu tô rindo agora, mas no momento que eu me lembrei, eu me senti um pouco injustiçada, porque afinal de contas eu era uma criança de 2 anos, que está, lógico, precisando ser orientada, ser educada, mas não da forma como foi, né? Até porque como era feito antigamente era desse jeito. E outra, o meu pai, coitado, ele não tinha nada para oferecer em termos emocionais, né? O meu pai, ele teve uma vida muito sofrida. Então ele não sabia, ele nunca soube o que é ser acolhida pela mãe. Inclusive ele não tinha nem pai, meu avô abandonou a minha avó, ela estava grávida do meu pai, inclusive ela tinha 2 crianças e estava grávida do meu pai, ela foi abandonada. Então você imagina, né, como é que foi a situação. Então o meu pai, ele não teve nenhum acolhimento e aconteceram muitas coisas, né, inclusive a minha avó, ela transferiu aquela raiva que ela ficou do marido que a abandonou nos filhos e principalmente no meu pai, né? Então ele sofreu muito. Então, coitado, ele não tinha orientação, ele não tinha respaldo de como ele deveria agir naquele momento, né? Ele fez o melhor que ele pôde. E hoje eu reconheço, hoje está tudo bem. Mas isso já doeu muito em mim. Então, quando eu fiquei analisando essa situação e eu fiquei até um pouco melindrosa, eu parei e pensei, falei, opa, eu estou dando muito foco nessa dor. Só que hoje eu tenho uma cabeça, eu sou adulta, eu entendo as questões, eu entendo o meu pai, eu entendo que naquela situação, até porque ele não tinha o que oferecer, né? Ele não tinha um exemplo para seguir, ele fez o melhor que ele soube fazer e foi incrível. Então, quando eu percebi isso, eu consegui moldar esse pensamento, entendeu? Por quê? Porque eu não posso ficar nessa dor. Porque a minha felicidade ela está necessitando de eu resolver essas pendengas. Porque se eu fico naquela dor da vítima, ai, como eu sofro, nossa, foi injusto, ai, porque meu pai fez isso, nananã, eu não consigo mudar, né? Eu não consigo mudar a minha história. Se eu continuo no papel de vítima, eu não consigo mudar a minha história. Então, trazendo aqui para a parte prática do negócio, gente, é identificar essas coisas, fazer o raciocínio em cima daquilo, se colocar no lugar daquele personagem que supostamente te agrediu, né? E virar o jogo, entender a situação, aceitar e perdoar, soltar isso, entender a situação. Outra coisa também que eu acho importante a gente pensar, sobre a idealização que nós temos da felicidade, né? O que eu preciso para ser feliz? O que é felicidade, né? Então a gente idealiza muito a felicidade e geralmente a gente coloca a felicidade como uma situação extremamente incrível, maravilhosa, sobrenatural, perfeita. Só que na verdade, no meu ponto de vista, tá? Não pode não ser o seu ponto de vista, mas no meu ponto de vista, a felicidade basta ter paz, tranquilidade, ter um conforto, ter uma casa, ter um alimento, ter bons amigos, ter uma grana, comprar uma coisa, comprar um presente, comprar uma roupa, fazer um passeio. Para mim a felicidade se resume em várias coisinhas que faz a minha vida ser feliz no todo, né? E quando a gente idealiza a felicidade, tipo, eu só vou ser feliz se eu estiver numa mansão que ocupa um quarteirão, com torneira de ouro, com um banheiro de hidromassagem, com 15 funcionários, com massagista todos os dias, com personal training, com alimentação guiada pelo maior médico, nutrólogo e nutricionista do planeta. Se eu criar uma idealização de felicidade assim, a chance de eu realizar isso é mínima, né? Então, a gente também tem que trazer esse pensamento. O que eu estou idealizando de felicidade? Certo? Vamos facilitar a brincadeira, né? Porque já não basta as coisas da vida, porque a vida é desafiadora, gente. É desafiadora.
né? As frustrações que a gente tem, as dores que a gente passa, que faz parte da vida. Por exemplo, perder uma pessoa querida, uma pessoa que partiu desse plano para outro. É muito difícil, cara. É difícil demais, né? Então, se a gente não facilitar o nosso lado, poxa, se eu não for a favor de mim mesmo, pô, quem vai ser a favor de mim? Entendeu? Então, a gente precisa facilitar o nosso lado. Então, a minha sugestão nesse vídeo aqui é justamente isso. Traz esses pontos nítidos para você. Escreve no papel o que é ser feliz para mim. Bota a tua cabeça para pensar, para um pouquinho, sabe? Dá uma respirada funda, solta o ar, relaxa. Pega um papel e uma caneta e escreve o que é ser feliz para mim. Como eu posso me sentir feliz? O que eu preciso ter fisicamente, materialmente, para ser feliz? Né? Coloca isso no papel. Ou se eu não tivesse nada, como eu poderia ser feliz? O que me traz felicidade? Marca esse tipo de coisa. E depois, começa a eliminar, começa a pôr a sua cabeça para pensar se as coisas que você precisa para ser feliz são coisas reais ou são ilusões, são idealizações, são coisas que a televisão traz pra gente, que as revistas trazem, que a rede social traz, que o influencer fala. Vamos trazer para a realidade, vamos sair desse mundo de utopia, de sonho, de Disney, para a realidade. Poxa, como que eu posso ser feliz? Eu acho que é mais fácil para as pessoas mais velhas. Eu, por exemplo, estou com 50 anos. A minha cabeça é totalmente diferente da minha cabeça de 25 anos, gente. Totalmente. Quem dera eu ter a cabeça que eu tenho hoje com meus 25 anos. Eu estaria hoje com 50, assim, com certeza muito melhor. Mas por quê? Porque eu idealizava umas coisas tão idiotas que hoje eu pensando, falo, meu Deus, eu pus foco por muitos anos nessa coisa tão imbecil que eu deixei de ser feliz com coisas tão simples que eu já tinha na minha mão e eu não fui. Isso gerou muitos traumas desnecessários, entendeu? Então, eu trago esse vídeo hoje, trazendo essa reflexão, meu ponto de vista, não estou falando que é o verdadeiro, mas é a minha experiência e eu espero poder te ajudar, poder te despertar, para você sair da coisa do idealismo e trazer para a praticidade. O que eu posso fazer hoje? Primeiro ponto é identificar o que me faz feliz. E o que eu posso fazer para me trazer felicidade. O que eu consigo desde já? Ou, por exemplo, eu vou ser feliz, eu vou ser mais feliz se eu tiver uma liberdade geográfica, por exemplo. Se eu tiver um trabalho que me dá liberdade geográfica. Beleza. O que eu preciso fazer para ter isso? Porque não adianta eu ficar sonhando, eu queria tanto isso. Gente, vamos parar de sonhar e vamos realizar. Né? Então, poxa, se eu tenho esse sonho, eu gostaria de ter liberdade geográfica. O que eu posso fazer? Quais as profissões, quais as ocupações que eu posso exercer que vai me trazer o recurso financeiro para o meu sustento, certo? E que eu possa ter essa liberdade geográfica. E eu posso pesquisa na internet, pergunta para IA, fala, IA, quais os tipos de profissões ou ocupações que eu posso realizar, que eu posso aprender essa nova profissão, que eu posso trabalhar remotamente, ter liberdade geográfica. Com certeza a IA vai te trazer muitas opções, certo? E ali você vai escolher o que ressoa com você, entendeu? Vai pesquisar a respeito, porque às vezes tem coisa que a gente já cria um preconceito. Não, eu não sou boa nisso. Você nem pesquisou, você nem viu a grade curricular desse curso para você saber se você gosta. Entendeu? Então, abra essas oportunidades para você, não se feche, solta, tá? E procura. E aí você se planeja para isso. Puxa, se eu fizer esse curso é de 2 anos, esse curso é de 3 anos, eu tenho um curso rápido. Eu posso começar por ele, eu posso me especializar nisso e posso alcançar meu objetivo. Não vai ser do dia para a noite, mas vai ser um dia, se você começar. Agora, se você ficar só sonhando, você não vai realizar nunca, né? Então fica aqui esse pensamento, essa sugestão para você. Eu espero que você encontre o seu caminho de felicidade. E o detalhe muito importante, a felicidade não é um lugar. A felicidade é o caminho, tá bom? A felicidade é o caminho, é um dia de cada vez. Naquele dia tem uma coisa legal, aconteceu uma coisa não muito legal, mas aconteceu uma coisa legal.
Hoje eu fiz tal coisa, foi bom para mim. Hoje eu fui na academia, eu treinei. Hoje eu conversei com uma pessoa que foi super legal, conheci uma pessoa nova. Hoje eu descobri um jeito novo de fazer algo que eu faço sempre, que isso vai facilitar a minha vida. Esses pequenas partículas de felicidade é que vai montar no geral, no total, a felicidade, tá? Então, fica com esse pensamento, eu espero ser útil para você. E se você achou que esse vídeo é válido, compartilha ele. Compartilha com as pessoas, me segue no meu canal, curta esse vídeo, tá bom? Para dar mais engajamento, para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Porque o meu objetivo aqui, além da minha felicidade, porque a minha felicidade, uma das coisas que me faz muito feliz, é colaborar com as pessoas, com a felicidade das pessoas, as pessoas se libertar das suas dores, porque as pessoas que são felizes, elas geram um ambiente melhor. E se todos nós formos felizes e gerar um ambiente melhor, com certeza nós vamos ter o nosso mundo melhor. E esse é o nosso objetivo. Que as pessoas sejam felizes, que não haja violência, que haja honestidade, que haja amor, que haja equidade. Isso me traz entusiasmo para fazer. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, e com esse canal, com essas minhas redes sociais, para que eu consiga alcançar um pouquinho que for desse meu sonho que me traz felicidade, tá bom? Então eu deixo esse vídeo para você, me ajude compartilhando, curtindo, comentando, tá bom? Um beijo para você e seja feliz. Você merece demais ser feliz, tá bom? Beijão, gente, até mais.